Os livros apócrifos, muito prazer. O meu nome é Denilson e nós estamos há 3 anos, estamos fazendo aí nesse próximo mês, nós vamos completar 3 anos de internet, 3 anos de livros apócrifos. Como o canal é dos livros apócrifos, vamos ler um livro apócrifo para vocês hoje. Eu estava lendo essa história aqui da infância do nosso Salvador. Esses apócrifos, vocês sabem, todos vocês sabem que os apócrifos eles foram retirados de dentro da Bíblia do João Ferreira de Almeida através dos concílios, né? Os concílios foram retirando esses livros porque eles julgavam não ser importante. Mas vocês vão ouvir a história, né? A história de José, o carpinteiro, o pai, suposto pai do Messias, chamado Yahushua, a qual vocês evangélicos, católicos, chamam de Jesus Cristo. A gente todos os dias vem aqui ao canal e fala que o nome do Messias foi modificado, bem como toda a história foi modificada. José não era pai carnal do Messias. Essa história você vai encontrar no livro de Mateus, no capítulo 1 e 2, você vai ver que um anjo veio, apareceu para Maria, né? O nome transliterado e traduzido, Maria, José, Jesus, são nomes transliterados, são nomes mudados. E a gente sabe na língua portuguesa que os substantivos, nomes, são substantivo próprio. E substantivo próprio não tem tradução, gente. São nomes de lugares, de pessoas. Isso não tem tradução. Mas houve uma regrinha aí para o nome do Salvador, o nome do Messias, né? Chamado Yahushua, Emanuel Yahushua, o nome dele. E eles mudaram esse nome. Por que eles mudaram? Atendendo interesses de Constantino e de vários outros, né? do próprio Lutero, interesses da igreja, da cúpula da igreja católica. E dos gregos também, porque os gregos é que traduziram os manuscritos, né, para o latim, e o latim para a língua portuguesa. Então foi um copiando do outro, né? E a igreja católica, como sendo a protagonizadora das traduções, colocou o nome que é verdadeiro do Messias, chamado Yahushua, o nome hebraico dele, colocou o nome chamado Jesus Cristo. A letra J, todos sabem que a letra J, se você não sabe, a letra J foi descoberta em 1630. Pedro de Larramé, uma coisa, Petrus Ramos, o nome na verdade. E ele introduziu essa letra J num outro nome que já existia esse nome traduzido pelos gregos, que era Iesus. Iesus, Cristo, o Cristo era uma ordem ocultista, né? Uma ordem que já acontecia antes do nascimento do Messias. E o nome Cristo foi dado em homenagem a Cristóvão Colombo. Os nomes Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral foram introduzidos na nossa literatura propositalmente para dizer que eles eram portugueses. Não eram. E Portugal, portugueses, era porto, era um local onde era um porto mesmo, onde os ingleses e franceses eles vinham com suas rotas marítimas para ir para a Índia. Então eles faziam atracagem nesse porto. Daí eles criaram também esse país chamado Portugal. Bom, isso é uma outra história, nós vamos contar numa outra oportunidade. Essa agora a gente vai ter que ter um pouquinho da história para a gente poder entender hoje o presente. Aí tem aqui os livros apócrifos. A pessoa pega a Bíblia e fala, mas a Bíblia não é igual ao apócrifo. Toda a sua Bíblia, toda ela é apócrifa. Toda a sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, toda ela é apócrifa. Por que apócrifa? Porque ela é cópia. Ela não é um manuscrito original, ela é cópia. Então esse apócrifo que está aqui só complementa a história que você já conhece. Então você sabe que o nome do Messias não é... Aqui está o livro apócrifo, tá, pessoal, em físico. E esse que está aí, gente, você pode baixar grátis, pessoal. Não tenha medo. Essa Bíblia que você está atrás de mim aqui, tá vendo? Ela todinha aqui, ó. Você pode baixar ela em PDF.
Você escreve assim no seu Google aí, ó. Bíblia Apócrifa grátis em PDF, baixa ela, tá assim, download, aí você vai baixar ela e você vai ter o resumão de todos os livros que temos aqui. E o galo estava quietinho, mas comecei a falar, ele canta. Aqui, ó, tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Essa Bíblia aqui é a Bíblia Dalit, uma Bíblia escrita por um rabino messiânico. E nessa Bíblia, ele tratou de preservar, a verdade é preservar o nome. Você que é evangélico, você que não acredita no que eu estou falando, né? Você não acredita no que eu estou dizendo, tem muita gente que não acredita, olha aqui, ó. Essa Bíblia aqui tem o nome de Yahushua, tá vendo aqui? A história de Yahushua é a história verdadeira que é contada aqui na Bíblia do João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia é muito cara, uma Bíblia dessa aqui. Porém, eles traduziram o nome e muita coisa aí foi mudada. Por exemplo, a história de Maria. Quem era Maria, gente? Ou Miriam, que é o nome, ou Marione, que é o nome, né, correto em hebraico. Ela era uma serva do Altíssimo, ela foi guardada por tradições para se preservar no templo. E ela não teve contato com o homem nem antes e nem após o nascimento do Messias. Você sabia disso? E que José não era marido de Maria, ele só representou, ele era um tutor. José, na verdade, ele é muito mais velho que Maria. Quando Maria estava com 14 para 15 anos, José já tinha quase 70 anos de idade, já era idoso. José já tinha muitos filhos, no total José teve 7 filhos com outra mulher. Isso está tudo aqui no apócrifo, né? Você não consegue encontrar isso na Bíblia do João Ferreira de Almeida, porque eles retiraram, para deixar uma santidade, né, desses dois homens, né, desse homem e dessa mulher, como um casal de pessoas santas, né? E essa palavra santa foi introduzida justamente para você criar todo esse emaranhado de pessoas adorando a santo, né? Santo Antônio, São José, Virgem Maria, né? Então, assim, a Virgem Maria eles acertaram, né? Que a Maria continuou virgem mesmo depois de ter o Messias, porque ele nasceu só e tudo voltou para o lugar dela. Ele só teve a passagem nesse mundo, ok? Bom, acreditando vocês ou não, tá? Isso aqui é o do apócrifo que nós estamos tirando. Vamos lá, 7 minutos. Eu vou contar para vocês hoje uma passagem, né, no apócrifo, o apócrifo de José, o carpinteiro. Gente, preste atenção porque isso vai servir para nós, tá bom? Isso vai servir para mim e para você. Então, José, ele amou muito ao Messias e a Yahushua. Ele cuidou como se fosse realmente o pai dele, né? Como se fosse o pai de Yahushua. E Yahushua teve um carinho muito grande por Yosef, o nome em hebraico, ou José, como vocês conhecem. E ele teve um carinho muito grande e Yahushua, ele acompanhou, né, a morte de José. Você pode perceber aí que José morreu muito antes de Maria, tá, gente? José morreu muito antes de Maria, isso mostrando que ele era muito mais velho do que Maria, né? Isso é na lógica, né? Por exemplo, tendencialmente não é uma regra, mas toda pessoa mais velha, ela morre antes, né? Então José era muito mais velho que Maria, então ele foi embora antes, mas ele fez uma oração. E eu quero trazer para você essa oração que ele fez, que ela vai refletir muito. Se você parar para imaginar, para pensar, ela traduz muito o nosso dia a dia, as nossas buscas, né, referente à morte. Eu posso ler para vocês? Me dá licença, estou pedindo para entrar na sua casa. O meu nome é Denilson e eu sou o administrador desse canal e também o apresentador desse canal. Muito embora eu não seja artista, mas estamos aqui para passar um pouquinho dessa leitura que eu gostaria que você me acompanhasse nesse momento. Vamos ao livro? Eu vou me diminuir aqui um pouquinho, como sempre, né? Sempre faço esse processo. Deixa eu ver aqui. Demora um pouquinho, mas a gente acaba. Vou ficar pequenininho aqui, ó. Capítulo. Vamos botar um pouquinho antes. No capítulo 12. Deixa eu puxar para cá para eu poder falar com vocês, olhando aqui pertinho de vocês, que é muito bom. Deixa eu mudar um pouquinho a letra A, melhorar, aumentar um pouco. Vamos lá para o capítulo 12, pessoal.
essa narrativa dá-se a entender que essa narrativa foi o Messias orando, né, e narrando isso aqui, ó. Chegou, porém, para meu pai José a hora de abandonar esse mundo, que é sorte de todo homem mortal. Bom, já começamos com a palavra morrer, sorte para morrer. Então todos nós, todos vocês, nós passamos pela morte, certo? Nossos pais morreram, nossos tataravós morreram, todo mundo morreu. José também passou por esse momento, e ele narrou esse momento para a gente, para nos transmitir uma mensagem. Eu não sei qual é a mensagem, não sei se você vai entender dessa forma, mas eu vou ler para você, e você vai ler junto comigo, e nós vamos ler o que aconteceu nesse livro, A História de José o Carpinteiro, um livro apócrifo, que essa história é narrada pelo nosso Salvador, chamado Yahushua. Chegou, porém, para meu pai a hora. Chegou, porém, para meu pai José, no versículo 1. Chegou, porém, para meu pai José, a hora de abandonar esse mundo, que é a sorte de todo homem mortal. Versículo 2. Quando o seu corpo adoeceu, então isso diz que nós podemos ficar doentes, tá? A doença vai acometer qualquer um. Veio um anjo anunciar-lhe: tua morte dar-se-á neste ano. Então o anjo veio e mostrou para José que ele ia morrer, né? Que ele ia sair desse plano terrestre. Versículo 3. Sentiu-se sua alma cheia de turbação. Ele fez uma viagem até Jerusalém, entrou no templo do Senhor, humilhou-se diante do altar e orou desta maneira. Então agora nós vamos ver a oração de José. Preste atenção na oração. Ele disse: ó Deus Pai de toda misericórdia e Deus de toda a carne, Senhor da minha alma, de meu corpo e do meu espírito. Se é que já se cumpriram todos os dias da minha vida que me deste este mundo, rogo-te, Senhor Deus, que envie-me o arcanjo Miguel, ou Michael, para que fique do meu lado até que a minha por causa do óculos aqui, até que a minha destilada alma saia do corpo sem dor e nem turbação. Deixa eu parar aí para explicar para vocês alguma coisa nessa oração. Então ele pediu nessa oração para que Miguel o acompanhasse. Vou te dar uma informação importante. O povo hebreu, todo o povo hebreu ficou sob os cuidados do Miguel, do arcanjo Miguel, o anjo mais poderoso do céu. Ele é incumbido de pegar a alma do povo hebreu, toda a alma que morre. Miguel pega essa alma e mostra, a gente faz um passeio pelo mundo mesmo. Miguel mostra tudo, o mundo todo para as pessoas. E aí, depois as pessoas vão seguir para juízo, ou uns para condenação e outros para a vida eterna. Então, no versículo 3, porque a morte é para todos causa de dor e perturbação, quer trate de um homem, de um animal doméstico ou selvagem, ou ainda de um verme ou um pássaro. Ele falou que todos esses bichos sentem a morte, tudo sente a morte. Em outras palavras, a morte é algo temível por tudo que existe na matéria. Em uma palavra, no versículo 4, é muito dolorosa para todas as criaturas que vivem sobre o céu e que alentam o corpo de espírito para suportar o transe de ver sua alma separada de seu corpo. Deixa eu colocar uma coisa importante antes de entrar no versículo 5. A maior briga, a maior batalha, a maior dor que nós vamos sentir na hora da morte, gente. Primeiro, que a gente não sabe nada que tem lá do outro lado. Segundo, quando nós adentramos essa matéria, também nós viemos também com o esquecimento.
Nós entramos para se lembrar de tudo e depois, quando saímos, vamos esquecer. Dependendo da pessoa, dependendo de tudo que você plantou aqui nessa terra, muitas coisas você vão se lembrar na vida do pós-vida. Principalmente vocês e eu, ou nós que aceitamos seu filho chamado Yahushua, a qual está fazendo, né, a leitura, está mensurando isso nesse livro aqui, sobre a oração de José. Então, quando a gente... Não, o que nós vamos tirar de entendimento aqui? Todos nós, como morremos, vem um anjo pegar a gente. E existe tipo um mini tribunal antes de você partir disso aqui para lá. Você percebe quando você vai morrer. Você percebe que você está deixando esse plano material. Por isso que eu digo para todos vocês, vivam hoje como se fosse o último momento da sua vida. Não importa se você é novo, se você já é velho, se é mais ou menos... Ame as pessoas, abrace mais. Se você tiver que viajar, viaje. Se você tiver que sair, saia. Se você tiver que ver o mar, veja. Esse mundo é para você viver o presente. As pessoas nesse mundo estão vivendo ou no futuro ou no passado. Elas não estão vivendo no presente. O que eu estou falando para você é o que eu já percebi comigo, na minha vida. Quando você ficar pensando assim, pô, eu vou comprar um carro, vou fazer uma casa, vou fazer uma viagem, eu vou poupar dinheiro para lá na frente eu ter uma estabilidade. Você está vivendo no futuro. Você está pensando no futuro, o que você vai fazer amanhã, quais são os seus compromissos, né? A sua agenda para amanhã. Você fica ali entretido com isso ali. Pô, amanhã, semana que vem tem um jogo importante. No ano que vem tem um casamento para ir, tem uma formatura de faculdade, tem tudo preparado para a sua vida cheia de perspectiva. E se essa perspectiva for cortada? E se esse tempo for escasso? E existe um ser chamado morte. Gente, morte, ela é um ser. A morte, ela é um ser. A morte, de novo, ela é um ser que ceifa vidas. Então, logo, a morte não provém do Pai. O Pai não criou a morte. A morte, ela é um produto adquirido por Adão. Adão permitiu que a morte entrasse na nossa vida. E Yahushua, ele veio para falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Yahushua veio para combater a morte. Tanto a morte material como a morte espiritual. Tanto a morte material como a morte espiritual. Então, ele é capaz de proporcionar a você, se você se unir a Yahushua, de te dar a vida. O tempo da sua vida aqui na Terra é do Pai, da minha, da nossa vida. Você tem um tempo. Eu vou viver no futuro. Eu farei 55 anos. Quantas pessoas morreram antes de mim ou foram embora antes de mim? Quantas pessoas também já viveram mais do que eu já vivi? Estão completando 82, como a dona Helena. Um abraço, Helena, um beijo. Eu amo essa mulher de 81 anos, a qual eu gosto muito dela e sempre visito que posso. Então, nós temos um período de tempo nessa terra. E foi chegado o tempo de José. Então ele fez a oração, porque a morte, você não pensa nela, mas ela te rodeia todos os dias. Aliás, não só você, a mim, a todos nós. E nós não sabemos que a morte, tememos a morte, tá? Então ele orou, agora, então, meu Senhor, faz com que o teu anjo fique ao lado da minha alma e do meu corpo, e que esta recíproca separação porque essa recíproca separação se consuma sem dor. Dói morrer. Ah, meu amigo, dói morrer, olha aí. Ele está pedindo que seja sem dor. E é uma dor que não é uma dor material, é uma dor espiritual, que só a pessoa que parte sente. Eu costumo dizer que você que está aí do outro lado, você é um ser, você é alguém. Ninguém sente a tua dor. Se você estiver com diarreia, ninguém vai sentir diarreia para você. Se você é mulher, está prestes a dar luz, ninguém vai sentir a dor do parto para você.
E nem sua filha, quando tiver filho, também vai sentir. Cada um tem a sua dor, cada um sabe o seu momento. E o José estava sabendo o momento dele partir. Então ele falou assim, no versículo 6, não permita que aquele anjo que me foi dado no dia em que eu saí do seu seio volte o seu rosto irado para mim ao longo deste caminho, que empreendo até vós, mas assim que ele se mostrar amável e pacífico. Não permita que aquele cujas faces mude dificulte a minha ida até vós. Então existe um ser, segundo esse livro, que ele dificulta a nossa ida, ele embarrera, ele tenta nos impedir até o nosso Pai. Por isso que ele pediu o auxílio de um anjo para ajudá-lo nessa batalha. Então, mais uma ideia. Quando a pessoa parte, existe uma batalha espiritual pela alma da pessoa. Por isso que a Igreja Católica faz a missa de 7 dias. Então, provavelmente, teoricamente, eu não tive lá para saber, a alma passa 7 dias do lado do corpo. Esses 7 dias pode ser os nossos dias de 24 horas, ou pode ser um dia no mundo espiritual que a gente não pode comensurar ou dimensionar ele. E existe um ser que ataca a alma, que quer roubar a alma do Pai. Esse ser nós já sabemos que é o próprio corpo de Terron. Terron é a morte. Quem é Terron? É o Ouroboros. É o ser abaixo do Altíssimo, que é um Deus, é um Elohim, e ele se alimenta da energia das almas das pessoas e do fôlego da vida, que é a energia de Arro que está dentro de nós, seres humanos. Estou sendo bem calmo para explicar para você entender o meu ponto de vista. Você acredite se você quiser, tá bom? Ou pesquise o que eu estou falando. Aí no versículo 8, não consista que a minha alma caia em mãos do cérebro. Não permitas, ou não consista que minha alma caia em mãos do cérebro. E não me confundas em teu formidável tribunal. Então tem uma mente após essa morte, que é espírito, mente, espírito, tá, pessoal? Não permita que as ondas do rio de fogo, nos quais serão envolvidas todas as almas antes de ver a glória do teu rosto, voltem-se furiosa contra mim. Ó Deus, que julgai toda a verdade na justiça, Oxalá tua misericórdia. Oxalá não é uma entidade afro não, tá? Oxalá quer dizer tomara que tua misericórdia sirva-me de consolo, já que sois fonte de todos os bens, e a ti se deve toda a glória pela eternidade das eternidades. Amém. E aconteceu que, ao voltar na sua residência habitual, José viu-se atacado pela doença que havia de levá-lo ao túmulo. E esta apresentou-se de forma mais alarmante do que qualquer outra ocasião de sua vida, desde o dia em que nasceu. Eis aqui resumida a vida do seu querido pai José. Ao chegar aos 40 anos, contraiu, olha aí, aos 40 anos contraiu um matrimônio, no qual viveu outros 49 depois que sua mulher morreu. Então, José estava com 90, eu pensei, falei 60, né, gente? José estava com 90 anos, né? Olha só, 49, né? Com mais 40 anos, 90. O José estava quase 100 anos. E sua mulher morreu e passou somente um ano. Ele passou somente um ano com a mulher. E a mulher morreu. Olha aí. Minha mãe logo passou 2 anos em sua casa e depois os sacerdotes confiaram-no com as palavras guarda-o até o tempo em que se celebre vosso matrimônio. Então, ele queria casar com Maria, mas ele era um tutor de Maria. Então, a mensagem que eu estou passando nesse vídeo é que quando nós estamos para partir dessa terra, nós somos avisados. Nós somos avisados quando nós somos... Aquelas pessoas que são tementes ao Pai, elas pressentem. Você sabe quando as pessoas elas estão para partir desse plano, elas sentem isso. É isso que eu quero dizer para você. E quero dizer para você o seguinte, que só tem um caminho para salvar a sua alma. O nome se chama Yahushua.
Eu queria agradecer a você que ficou esses 25 minutos conosco. Esse é o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Edenilson. Que todos tenham uma excelente tarde, um bom dia, uma boa noite. Fiquem na paz de Yahushua e até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe esse nosso vídeo com muitas pessoas. Um forte abraço, que Yahushua abençoe a todos. Tchau!